noite, tudo bem, gente? Vamos mais um dia, mais um boletim da cobertura aqui da Coordenadoria de SAIDS, da IAS 2021, a Conferência Internacional sobre Ciência do HIV, que está acontecendo online, em parte também em Berlim, né, na Alemanha, e hoje a gente viu várias atividades. Eu sou o Pedro Malavolta, vocês também já conhecem a Bárbara. Olá, boa noite. E temos aqui hoje o Adriano, que é o coordenador da área de prevenção aqui da coordenadoria. Boa noite, pessoal. Bem? Então, Bárbara, você viu uma mesa logo pela manhã, né? 7 da manhã aqui no nosso horário, é isso? Isso, eu vi uma mesa bem cedinho, é uma mesa bem interessante, que chamava Silenciando o Estigma, né? Então, uma mesa para falar como a gente lida, né? Como a gente, enfim, né? Acaba com o estigma relacionado ao HIV. E aí foram 3 falas. A primeira da Sarita Golub, que falou sobre estigma relacionado na implementação da PrEP. A Nitaya Panupak falou do estigma no I igual a I, né, no indetectável igual a intransmissível. E o Sean Mellors, que falou sobre autoestigma, né? E a Sarita, que começou falando, ela ressaltou um ponto bem importante, que é a gente pensar não só no estigma nas relações interpessoais, né, não só no indivíduo, mas também o estigma como um elemento estrutural, né? Então, a gente, né, muitas vezes fala, né, sobre essas desigualdades estruturais, e o estigma a gente também tem que pensar ele dessa forma. Então, e aí eu acho que tem um elemento que também é importante, que é pensar o estigma como algo que muitas vezes está institucionalizado, né, também. Então, ela foi pensar assim, como que a gente, onde que está, né, o estigma nos nossos serviços, né? Como que ele aparece, né? Então, e aí no caso ela está falando sobre a implementação da PrEP, né? Então, um dos pontos é quando a gente, como que a gente foca, né, em determinados grupos populacionais, né? Então, ela usou uma frase que em inglês, né, que é um pouco difícil de traduzir, mas em inglês seria assim, né? When you target people, people feel targeted, né? Quando você mira em alguém, a pessoa se sente, né, marcada, né? A pessoa. E aí ela falou assim, a gente deve apresentar a PrEP como uma política universal, mas motivando, apoiando, inspirando esses grupos que a gente sabe que são mais vulneráveis, para que eles busquem, né, o serviço, para que eles busquem a PrEP, a partir da sua agência e da sua autonomia, né? Eu acho que isso é um recado bem importante, né? Principalmente a gente aqui da área de comunicação também, a gente sempre lembrar disso, né? Que não né, mirar em um determinado grupo, mas é incentivar esse grupo, então também conseguir conversar com esse grupo, com esses grupos que são mais vulneráveis, né? Conseguir entender quais são, né, as necessidades para que a gente possa melhor mesmo atender. Eu posso comentar? Acho que é importante que a Bárbara está falando, né? Porque quando a gente pensar o começo da epidemia, os grupos de risco, é isso, né? Acho que o grande medo é isso, né? De você mirar tanto que você vai ver as pessoas como as únicas possíveis, né? De necessidade de prevenção até de infecção por HIV para as DSTs, né? E acho que há um medo que está passando, acho que já passou em muitos movimentos, né, desse estigma, né? Como tratar das pessoas, né? Em relações à epidemia, os grupos mais vulneráveis, mas sem criar novos estigmas ou sobrepor, né, estigma. Então, acho que é importante na PrEP, né, que a gente tem grupos prioritários, por exemplo, né? Não quer dizer que só aquelas pessoas podem usar PrEP, ou que, por serem gays ou travestis, né, opções do sexo, elas automaticamente têm uma PrEP e têm comportamentos que oferecem maior risco, né? Por isso que, se a gente pensar, né, como a gente vai ter uma escuta aberta, né, uma prevenção dialogada com as pessoas, a gente vai entender as necessidades de prevenção, né? E não ao contrário, porque ela ser ou fazer parte de tal grupo, ela já automaticamente vai estar inscrita, né, ou elegível para qualquer outro tipo de prevenção, né? É exatamente isso, né? Porque quando a gente fala assim, a PrEP é para tal grupo,
a gente pode acabar afastando justamente as pessoas que mais precisam. Ao invés de atrair, de convidar as pessoas, a gente pode estar afastando. Ela também falou sobre outras formas em que o estigma pode estar institucionalizado, então na triagem, nas formas de fazer triagem, nos questionários, nas avaliações, né? Também são coisas que a gente tem que olhar para esses materiais, né? Para a gente ver se a gente não está reproduzindo neles, né? Formas que estigmatizam pessoas que não têm estigmatizadas. Ela falou também do excepcionalismo do HIV, né? E aí falando, inclusive, um debate sobre a questão de ter serviços especializados ou de você ter a PrEP na atenção básica, né? Isso também é uma coisa que a gente também vem, enfim, né, atuando aqui, né? A gente tem uma rede especializada, mas não é só isso, né? A gente também atua muito próximo, né, com a atenção básica, tentando expandir mesmo, né, a PrEP e outras tecnologias de prevenção, né, para outros serviços, né? Para a gente também não porque ela fala assim, né, os serviços especializados, eles foram criados primeiro, inicialmente, por causa do estigma, assim, primeiro porque os serviços básicos muitas vezes não tinham mesmo como atender, depois para proteger as pessoas do estigma, né, porque aí a pessoa não precisa, né, ela vai num lugar onde vão entender, né, a situação dela, e aí, mas que agora a gente já estaria no momento da gente, né, sair desse excepcionalismo, né? Entender que o cuidado, a prevenção HIV é um cuidado com a saúde, como outros cuidados que a gente também tem que ter. Eu acho que a rede especializada em HIV/AIDS, outras SPs, né, ela serve de referência para dar atenção nos territórios em relação à epidemia de HIV e as infecções sexualmente transmissíveis, né? Acho que essa importância dentro da rede, né? Mesmo porque a atenção básica tem tantas questões, que se a gente pulverizar, pode ser que as questões da prevenção, da atenção, as pessoas vivendo, podem ser dissipadas, né? Isso não quer dizer, como você está dizendo aí, né, que a gente não possa ampliar, né, o número de serviços da atenção básica, né, a depender da localidade, das populações, enfim. Acho que a gente precisa pensar isso mesmo. E São Paulo tem feito isso, né? A gente tem ampliado, para além da camisinha, do gel lubrificante, colocamos PEP, né, na rede de urgência e emergência, PrEP para as pessoas trans na atenção básica. Acho que isso está acontecendo cada vez mais. Né? E aí eu acho que do que ela falou, acho que o último ponto que eu destacaria é da gente também pensar na redução do estigma como um resultado para a gente avaliar a implementação da PrEP. A implementação da PrEP ela não pode ser medida só pelo número de PrEPs ou pela diminuição das infecções, mas também pela redução do estigma. A redução do estigma é um resultado que a gente também tem que mirar, né? Aí depois, a Nitaya Fanufac falou sobre o estigma relacionado ao IGOI. E aí o que ela estava falando é que muitas vezes os profissionais de saúde eles falam sobre o IGOI de uma forma super vaga, não específica, porque tem um estigma ali que perpassa isso, né? O IGOI é quando a pessoa vive com HIV, se ela vai fazendo tratamento, a carga viral vai caindo. Quando a carga viral se torna indetectável e se mantém indetectável por 6 meses, pelo menos, né? Se sustenta isso ao longo do tempo, o vírus ele não é mais transmitido nas relações sexuais. E aí, então, os exemplos que ela estava dando dessa forma de falar, que é meio vaga, né? Que seria assim, reduz consideravelmente o risco. Olha, o risco é negligenciável, né? E ao invés de falar claramente, né, explicitamente, olha, não existe risco de transmissão do HIV nas relações sexuais quando a pessoa está com a carga viral detectável, né? Falar isso da forma mais direta possível. E aí o que ela estava falando é que muitas vezes isso vem por quê? Porque existe um certo receio de que se a gente fala, olha, não tem risco,
que as pessoas vão agir de uma forma irresponsável, que as pessoas não vão mais se cuidar. E isso é um estigma em vários sentidos, né? Assim, primeiro porque você está fazendo pressuposições sobre a vida de outra pessoa, né? Baseada não em informação, não na ciência, né? Mas nos seus preconceitos. E também você também não lida, né, com o fato de que as pessoas têm autonomia e capacidade de tomar suas decisões, né? Então, ela mostrou lá uma imagem assim, né, uma mulher sendo ofendida e falando assim, então eu posso deixar de usar camisinha com meu marido? E aí, né, assim, o não seria assim, né, tipo, o médico falou assim, não, de jeito nenhum, porque você não sabe, e as outras infecções, e uma gravidez, né, o mais correto é falar assim, olha, do ponto de vista da ciência, o que você tem é isso, né, o HIV e tal, vocês podem conversar sobre formas de se prevenir em relação a uma gravidez, podem conversar sobre prevenir de outras infecções, mas em relação ao HIV, sim, né, você está segura. E ela também falou muito que existe um desconforto, né, muitas vezes dos profissionais de saúde de falar sobre sexo, né? Seja pela formação, seja por outros motivos. Muitas vezes os profissionais ficam desconfortáveis e eles também vão para essas linguagens ou muito impositivas ou muito evasivas, né? E aí ela deu um exemplo lá da Tailândia, né? Ela é tailandesa, de um influencer, né, que começou a falar muito abertamente, é um cara que fala bem, que fala tranquilamente sobre sexo. Ela falou assim, aqui na Ásia isso não é muito comum, né? Eu acho que praticamente no mundo inteiro, né? Também como formas, né, da gente tentar enfrentar esse estigma. E o Shawn, ele falou sobre o estigma internalizado. A fala dele começou de uma forma bem emotiva, né? Porque ele estava falando da situação dele mesmo, né? De quando ele descobriu a sorologia dele, né? Quando ele descobriu que ele tinha HIV, e né, como foi lidar com isso, com esses sentimentos de vergonha, de culpa. E aí ele estava colocando o estigma, né? E o autoestigma em 3 níveis, né? O do indivíduo, o do contexto e o da sociedade, né? Do contexto, assim, quando a pessoa recebeu o diagnóstico, como foi, né? Qual a situação social da pessoa, né? E aí o que ele estava levantando ali de pontos, assim, como 2 pontos que eu acho que são bem interessantes também da gente levar em conta, que 2 coisas que funcionam, né, para a gente também romper, né, com esse estigma internalizado, o letramento em relação ao tratamento, né? Então também, acho que também vai na linha do que a Nitaia tinha falado, né? De falar muito abertamente, com muita confiança, né? Olha, que vai acontecer isso, você vai fazer, né, vai tomar esses remédios, vai funcionar desse jeito. Quando a pessoa tem essas informações, ela fica mais empoderada. E também, ao invés de falar do estigma, fala também da autovalorização, né, também trazer isso para a autoestima da pessoa. Enfim, foi uma mesa que eu achei que para a gente é sempre muito importante para a gente repensar, né, como a gente aborda esses assuntos, como a gente fala do HIV, isso de uma forma clara, baseada em dados, que leva em conta as situações, né, de cada um, né, e que não reproduza, né, esses discursos que podem estigmatizar as pessoas. Isso é bem legal, hein, mano? Você falou bem mais do que das outras vezes. Você gostou bastante dessa mesa. Eu vou comentar agora sobre uma outra mesa também de manhã, que foi logo depois dessa, que foi a Jennifer Roy, que é uma médica australiana da Universidade de Monash, que estava discutindo algumas novidades na questão da terapia antirretroviral. Para a gente nem são tão novidades assim, mas uma tentativa de mudança de paradigma, explicando sucintamente. Atualmente, a grande maioria das pessoas que faz tratamento para HIV,
utiliza o que eles chamam de esquema de 3 medicamentos. Certo? São 3 medicamentos que cada um atua num determinado ponto de resposta para HIV. E você tem tido alguns estudos de fazer um esquema com apenas 2 medicamentos ou um esquema de longo prazo, uma injeção, que também vai ter 2 ou 3 medicamentos, que você vai fazer uma vez por mês ou a cada 2 meses. Né? E ela está discutindo para que isso pode servir, quais são os dados que você tem que embasam isso, o que teve de avanço, o que não teve. Em resumo, né, ela disse que assim, nenhuma desses 2 casos de condições de esquema com 2 medicamentos, de uso oral ou injetável, funciona para grávida, porque não tem dados sobre isso específicos, pessoas com hepatite B, pessoas com CD4 muito baixo, pessoas que têm dificuldade para adesão, pessoas que já têm tratamento há muito tempo, que, portanto, têm alguns tipos de resistência, alguns tipos de HIV. Esses casos não se deve usar isso. Mas, para outros casos, eles podem ser interessantes. Ela trouxe os dados do que aconteceria se a gente usar para primeiro pessoas que iniciam tratamento um esquema de 2 medicamentos, e isso poderia ter uma economia nos Estados Unidos entre 800 milhões e 3 bilhões de dólares em 5 anos. Então, assim, é uma economia significativa, e lembrando que é verdade que nos Estados Unidos o preço do remédio é um pouco mais caro do que praticado em quase todos os países do mundo, né? Nós usamos o genérico. A gente usa o genérico, eles têm dificuldade para usar genérico, mas é uma economia que não pode ser descartada. E aí, o que ela diz que tem que ser a chave agora é não mais tentar ter um tratamento que seja para todo mundo e tentar individualizar. Ela sabe que a grande dificuldade disso é conseguir fazer a genotipagem, que a genotipagem é cara, a genotipagem é difícil de fazer em lugares que não têm acesso a laboratórios mais especializados, mas que o que a gente deveria arrumar era para conseguir fazer a genotipagem. E aí, com base na genotipagem logo no início do tratamento, poder escolher. Em alguns casos, esse esquema de 2 drogas pode ser muito interessante, porque, inclusive, começa a apontar, e os dados, segundo elas, ainda não são conclusivos, numa menor problema de longo prazo no uso do medicamento. Então, isso ainda teria essa outra vantagem, né? Uma vantagem no cômputo geral para as políticas públicas de reduzir a redução de custo, e para o paciente de menos problema de toxicidade, de exagero, de tomar vários medicamentos, quando um número menor pode já dar o resultado necessário, né? Então, ela diz que isso pode ser bem interessante, mas não é para todo mundo, e o ideal seria conseguir fazer essa genotipagem para conseguir fazer o tratamento para cada um. Acho que foi isso, assim, no resumo aqui dessa fala. Eu acho muito interessante isso, né? Porque no caso do Brasil, onde o tratamento, né, universal, é público, né, as pessoas são diagnosticadas com HIV, têm acesso, é uma coisa. Né? Agora, nos países que não têm, as pessoas que têm menos condições financeiras, né, do ponto de vista social, também têm menos acesso, morrem mais, enfim. Se você diminui o número de medicamentos, o acesso aumenta. Né? Então, acho que no sentido de diminuir a infecção em nível mundial, né, acho que é importante mesmo. Né? Essas pesquisas trazem essa redução no número de medicamentos. Inclusive isso, né? Isso é uma coisa que sempre chama atenção, né? Quando a gente acompanha um evento internacional, que é, né, a importância da gente ter, né, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, fazendo isso, né? A mesa que eu vi à tarde teve um momento que teve um exercício, né, uma oficina, uma mesa sobre comunicação, sobre storytelling. E aí um dos palestrantes propôs um exercício que era de imaginar assim, imagina que nós vamos divulgar um serviço em que as pessoas que têm HIV podem ter acesso ao tratamento, pessoas que não têm seguro, podem ter acesso ao tratamento a um custo baixo, né? E aí, né, para a gente, né, que está no Brasil, o acesso ao tratamento é garantido gratuitamente, né, universalmente, né, para todo mundo. E
precisar, né? Até, a gente até toma um susto, né, quando a gente vê isso, né? Quer comentar sobre essa mesa? Essa mesa também foi bem legal, né? Uma mesa sobre a campanha HIV não é crime, né? Uma campanha para retirar leis que criminalizam as pessoas que vivem com HIV, né? Então, muitas vezes essas leis que falam assim, é crime se a pessoa não revelar para os parceiros sexuais que ela tem HIV, é crime, né, se ela fizer isso ou aquilo, né, são leis que acabam criminalizando a pessoa, né, assim, né, ela não criminaliza um comportamento, ela criminaliza a própria pessoa, né, aquele indivíduo. E aí, então, era contando um pouco como foi feita essa campanha, né, uma campanha da Elizabeth Taylor Foundation. E aí, então, teve lá algumas falas, né? Um dos primeiros a falar foi o Zachary Quinto, que era o Spock nesse novo... Esse novo, que para mim o Spock é o Leonardo Nimoy. Esse novo, e o novo também, entre aspas, que também já tem alguns anos. Já nem vai ter novo, né? Já tem uns 6, 7 anos. Mas, enfim, né? Ele é um dos apoiadores da campanha, produziu alguns pequenos filmes, né? Para essa campanha, então... buscando trazer pessoas que passaram por esse tipo de situação, de criminalização, de prisão, de encarceramento, devido, né, à sua condição sorológica, né? Então, mostrou lá uns vídeos, né, com uma mulher imigrante contando como foi, né? E que graças a esse tipo de mobilização, ela conseguiu reduzir a pena dela, e aí depois disso, ela conseguiu sair, estudar e virar, de fato, uma ativista, né, também. E aí, teve duas falas que me marcaram bastante nessa mesa. Uma da Zachary Drucker, uma mulher trans, falando enfim, né, da importância também da representatividade das pessoas trans na cultura. Ela foi assessora daquela série Transparent. E aí ela estava falando também de como os direitos trans, né, os direitos das pessoas trans, estão no centro da polarização política que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, né, como essas pessoas elas estão sendo também usadas nessa disputa, né, de alguma forma. Mas, por outro lado, também de uma forma muito bonita, falando quantos avanços, né, o movimento, né, de pessoas trans tem conseguido, né? Ela falou assim, eu não imaginava que a gente ia conseguir, que eu ia ver na minha vida a gente conseguir tanta coisa, né? E aí ela também falou outra coisa que também achei bem interessante, assim, que viver com HIV muda a sua visão de mundo, né? Você passa a entender o mundo de uma forma mais ampla, né? Você consegue trazer outros elementos. E aí eu estava falando que a melhor forma de falar sobre isso é falando isso de uma forma muito específica, né? Falando, quanto mais específico você ela está pensando, né, como alguém que trabalha com cultura, né, alguém que trabalha no audiovisual, quanto mais específico você é, mais chance você tem das pessoas, de fato, se relacionarem com aquela história, mais universal você é. Então, de falar também de uma forma direta, sem ser excessivamente pedagógico, né? Trazendo até um senso de humor como uma estratégia de resistência, de perseverança, né? E a outra fala que eu também achei muito, muito boa foi do Charles Stevens, que é de um instituto que chama Contranarrativas. E ele trouxe um elemento muito importante, que é de falar que essas formas de criminalização das pessoas com HIV, elas têm um alvo muito racializado também, né? Afinal de contas, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, né, os grupos que são o grupo que é mais encarcerado é das pessoas negras. E aí ele estava lembrando que até no Black Lives Matter, em 2019, né, uma das pessoas que também se tornou símbolo, né, dessa luta
foi o Michael Johnson, que é um rapaz negro que foi preso por não ter revelado, né, sua condição de pessoa que vive com HIV. E aí teve todo um movimento para conseguir também que fosse revista a pena dele e que ele também não precisasse passar décadas preso por causa disso. Então, ele estava falando disso, né, de dar esse espaço para que as pessoas mudem, né? Então, não é só o quanto a gente muda na arquitetura institucional, mas também o quanto a gente vai mudando, né, na percepção das pessoas, né? Então, de ter mensagens muito estratégicas que ajudem as pessoas, de fato, a fazer o debate. Eu acho que super importante que você trouxe, Bárbara, né? Porque quando a gente está pensando, né, que há lugares, né, que ou pessoas, movimentos que não querem analisar as pessoas com HIV, tem tantas ideias embutidas aí, né? E uma delas, acho que é aquela visão ainda dos anos 80, anos 90, de que a pessoa com HIV vai te trazer a morte. Né? Então, assim, ao transar com você e ela não avisar, você não consentiu ela te matar, né? E isso está longe de ser dessa forma. E nós estamos num momento, né, da epidemia que nós temos medicamentos, né, muito bons, que grande parte das pessoas vivendo com HIV que estão tomando a medicação estão detectáveis e não estão transmitindo. Né? Então, acho que tem esse dado que é importante. E como você disse no final, né, o punitivismo vai incidir mais sobre as pessoas mais vulneráveis. Né? Então, as pessoas sofrem duas vezes nesse sentido, né? Porque elas já são mais vulneráveis. E por esse motivo, né, socialmente também, por esses motivos, os estados mostram têm índices maiores de HIV, de infecção e de mortalidade por AIDS, né? E ainda vão ser encarceradas, né? Se não quiserem falar para o outro, né? Como se a outra pessoa também não fosse responsável, né? Uma relação consentida, claro, né? Enfim, pessoas que queiram fazer sexo com ou sem camisinha, que elas são corresponsáveis por aquela atividade sexual, né? Então, está sempre numa via aí de estigmatização mesmo, de quem será punido de fato, né? Então, acho que nós precisamos lutar aí que é uma questão de estigma novamente, discriminação muito pesada, né? Não, e o Charles, ele, inclusive, ele trouxe um ponto que o quanto essa luta permitiu justamente, assim, essa luta contra a criminalização, né, das pessoas que vivem com HIV, permitiu também eles terem esse movimento de uma interseccionalidade muito na prática, né? De você conseguir trazer diversos aliados para perto, né? Então, conseguir entender como isso afeta pessoas trans, como isso afeta pessoas negras, como isso afeta imigrantes, né? Então, conseguir também entender como essas várias desigualdades também estão atravessando, né, a questão do HIV. Seria uma das mesas que eu vi, mas eu vou comentar só brevemente. É uma fala da Shannon Heather, hoje numa mesa que estava discutindo novamente a meta 90-90-90, né? E ela estava comentando que essa nova meta, que a gente comentou ontem, a meta para 2025, que ela inclui uns elementos que são fora da área de saúde, né? 10% a menos de 10% das pessoas sofrendo estigma, menos de 10% das mulheres sofrendo violência de gênero, e menos de 10%, eu sempre esqueço, são 10, 10, 10. E ela estava comentando que eles colocaram números, né, nesses temas que são para fora da saúde, e que as pessoas estranharam. E ela falou, mas se a gente não resolver isso, a gente não vai conseguir chegar lá em 2030 com zero transmissão, que é o nosso objetivo. E ela até deu um número lá do modelo matemático dela, que se a gente não resolver, vão ter mais, que acho que são 7 milhões de pessoas que serão infectadas por ano, no total, nesses 10 anos, se a gente não resolver isso. E que a gente precisa, como profissionais de saúde, se posicionar sobre isso. Que, mesmo sendo fora da saúde, ou a saúde se posiciona sobre isso, ou não resolve o problema da saúde. E por isso que eles resolveram colocar esses números para dar alguma coisa, não dá para deixar de pensar nessa questão aqui, porque senão a gente não resolve o nosso problema e do nosso quadrado, que é a área da saúde. Achei bem interessante. É ótimo, né? Porque
acho que as pessoas ficam pensando, mas como a gente vai reduzir essas questões, né, estruturais, tudo mais? Difícil, né? Enfim, é difícil, mas os números estão aí, né? As mulheres continuam sendo estupradas, né, há tantos minutos no Brasil, as pessoas trans assassinadas há tantos, né, a cada tantos dias no Brasil, enfim. As questões aí de saúde, acesso à saúde, moradia, emprego da população negra, da população trans, né? A desigualdade entre homens e mulheres, enfim. Isso tem índices que mostram para a gente que isso é um fato, é real, não é só uma imaginação, ou que a gente gosta de problematizar, né? Então, se a gente não conseguir reduzir isso, é impossível com os outros números, né? Nosso resultado a gente não vai ter. Sim. Mas a gente se esforça, né? E acho que é importante isso, que implica outras pessoas, né? Não é só a saúde que precisa cuidar do HIV, da clamídia, da sífilis, não. Precisamos pensar em moradia, trabalho, né? Acesso à educação, para a gente conseguir que as pessoas consigam gerir as próprias vidas, né? Tenham autonomia, né? E tenham condições de autocuidado. E pegando o gancho de gerir a própria vida, a outra mesa que eu assisti foi sobre a PrEP, como baixar barreiras na PrEP. Mas não é muita coisa assim, não, porque foi daquela mesa que é em Berlim, então só tem representantes da Europa. Então, assim, as barreiras são diferentes do que a gente vai ver aqui, do que a gente vai ver quando escuta experiências africanas, do Sudeste Asiático, é outra coisa. Mas são barreiras interessantes e é bom, porque a gente consegue se comparar e ver que as coisas aqui no estado de São Paulo, e principalmente na cidade de São Paulo, elas estão num ritmo bem interessante quando você compara com a Europa, né? Tinha representantes da Alemanha, tinha da França e da Polônia. Vou começar pela Polônia, não por conta do meu sobrenome Zawitowski, minha origem polonesa, mas porque acho que é o caso mais complicado. Tem um governo que tem criado restrições para a população LGBT, né? E eles têm um número bem baixo, são 4.000 pessoas em PrEP na Polônia, que é um país de 32, 34 milhões de habitantes. E é um número pequeno, eles têm uma dificuldade bem geral, que acontece em muitos lugares da Europa, que não tem um sistema de distribuição gratuita de medicamentos, é um sistema de seguro-saúde, então você tem acesso ao medicamento e aí você recebe depois o reembolso, né? E no caso da Polônia tem um outro problema, que você só pode conseguir o reembolso quando você vai para as clínicas específicas de HIV. As outras, se você conseguir com outro médico, você não recebe o reembolso. Então, isso diminui ainda mais essa dificuldade, mas o cara estava lá, deixa eu pegar o nome dele, o Bartosz Stella, ele estava assim, olha, existe, é muito baixo, mas a gente conseguiu estruturar uma rede mínima e algumas pessoas conseguem ter acesso. Aí teve também a experiência da Alemanha, que é um pouco melhor. Eles têm, atualmente, na Alemanha, 19.000 pessoas em PrEP. Né? Eles, só que com uma concentração muito alta, que é 99% de homens, 98% de do HSH, né? Gays e outros homens quase sexo móvel, muito concentradas. Ele mesmo assume, né? O Daniel Smith, que é do Robert Koch Institute, que é um instituto de epidemiologia da Alemanha, né? Quem acompanha essas coisas do Covid viu que era esse órgão também que falava fecha, abre, aumentou o número de casos. Então, a gente não tem um equivalente no Brasil, exatamente. E ele comentando que tem uma dificuldade de conseguir sair disso. Eles também têm esse problema do custo, né? Porque os jovens não conseguem ter o dinheiro inicial para conseguir chegar na primeira PrEP. Eles não têm isso quando tem emprego formal. Não conseguem ter o primeiro recurso para a PrEP, porque empregos mais precários ou de menores salários, tal. Isso é uma dificuldade para eles. Eles têm que ter uma dificuldade nas áreas rurais, que tem várias áreas da Alemanha que não tem clínicas para distribuição. E aí a gente tem
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que... eles têm outra coisa, que eles fizeram uma pesquisa em alguns centros, isso durante o período do ano passado, e eles identificaram que entre os usuários das clínicas especializadas em prevenção e tratamento de HIV/AIDS, 21% não queria usar a PrEP por medo de efeito colateral. E que talvez seja feita uma comunicação para isso, né? Dizendo, não, são muito raros, há um monitoramento, lá também há monitoramento das questões de óssea, de renal, então também tem isso, assim como no Brasil também tem, né? Isso talvez tenha uma coisa que a gente não sabe se isso é um problema ainda no Brasil, mas é aquelas coisas, marcar na agenda, vamos ver se a gente tem esse problema por aqui ou não. E aí tinha o caso da Alemanha, também veio uma representante a Rosaline Mibail, que é originalmente da Serra Leoa, que trabalha com os imigrantes, né? Tem uma organização que trabalha com os imigrantes legalizados ou indocumentados ali na Alemanha. E ela levantou uma série de barreiras para essa população. Uma, que essa população está mais preocupada com a documentação para se regularizar do que propriamente com a saúde. A questão da língua, e não só não falar o alemão, ou às vezes, né, Serra Leoa, por exemplo, fala inglês, mas as diferenças na tradução, né? O que é, né, a tradução do inglês para o alemão não se perde alguma coisa, né? Ter esse cuidado na hora de conversar com um imigrante, né? E também tem que ela identifica na própria comunidade dela que a PrEP é muito para gays. Então, mesmo populações que não têm uma vulnerabilidade ao HIV, não se sentem contempladas e não vão procurar isso. Um pouco como apareceu lá na mesa que você comentou, né? Ou até confortáveis. Ou até confortáveis para isso. Isso é coisa de gay. Isso é coisa de gay, então não é para mim, né? E ela comentou que muito mesmo eles começaram, a organização dela, né? African Health Berlin, começou um trabalho com mulheres trans e que ela viu que as mulheres trans não se sentem à vontade nesse comentar sobre isso, né? E que tem uma separação, é outra coisa que para a gente lembrar, né, que São Paulo está um pouco mais adiantado nisso, que lá os médicos que fazem hormonização não sabem da PrEP, estão separados, diferente aqui em São Paulo, que uma parte, né, a maior parte das unidades de hormonização municipais também fazem PrEP, né? E aí a ideia é que, conforme elas vão se estruturando, essas unidades de hormonização também vão começar a hormonizar PrEP. E é um treinamento para isso, né? E aí, por último, eu vou falar do caso mais interessante, que é a França. A França começou a distribuição da PrEP pelo sistema público ali deles, que também é isso, não é gratuita a distribuição do remédio, também eles têm alguns pedaços que dão medicamento gratuito, mas normalmente também é para essa questão de reembolso, né? Também um seguro-saúde. Começou em 2016. Eles começaram já há bastante tempo, né? E eles ampliaram, primeiro começou só nos centros específicos de HIV, depois foi ampliando para outros centros de saúde sexual e reprodutiva, que tem lá na França, depois foi para outros centros, eles estão ampliando, né, essa rede, e desde o mês passado eles conseguiram avançar que não são só médicos especialistas em HIV, agora qualquer médico pode prescrever a PrEP. Que, novamente, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, mesmo nos Estados Unidos também, a gente tem que, em muitos lugares da África, enfermeiros, aqui em São Paulo, enfermeiros, farmacêuticos e cirurgiões dentistas podem prescrever a PrEP. Lá é restrito a médico, mas na França é qualquer médico, né? E aí eles, inclusive, fizeram uma plataforma, um curso básico sobre PrEP online, e aí também em contato com médicos especialistas para quando tiver questões de dificuldade, não muito diferente do que a gente faz aqui com o Projeto ECO, né, que a gente tem aulas para capacitação de PrEP e discussões de caso quinzenal
para quem não é especialista, né? Poder conversar com especialistas em HIV e tirar dúvidas, saber caso a caso. Mas lá eles também têm, o número lá é maior, são 30 mil pessoas em PrEP. Eles também têm uma concentração, né, em homens que fazem sexo com homens, é 97%, mas eles têm uma coisa, tipo, algumas das clínicas que tratam de hormonização também realizam trabalho com PrEP, né? E eles, porque, novamente, né, mulheres trans lá raramente vão ter trabalho formal, então vão cair nessas outras redes de saúde que tem financiamento público, tem financiamento privado também, e aí são muito geridas por comunidade. E quando tem uma comunidade que trabalha com trans, eles conseguem ainda fazer esse trabalho também de hormonização, casado com a PrEP. Então, nesses 3% aí que não são homens, uma boa parte de mulher trans. Então, tem um pouquinho menos, um cenário um pouquinho melhor comparado com a Alemanha ou a Polônia, né? E uma coisa interessante lá, que aí é diferente daqui, lá ele já tem autorizado, regulamentado a PrEP sob demanda. E aí, então, a PrEP a gente aqui no Brasil, pelo SUS, só tem a PrEP de uso diário. PrEP sob demanda, você faz um esquema de medicamento, toma antes de ter uma relação sexual, e depois, né, uma pílula depois, outra depois. E lá eles têm isso e 20% é sob demanda. E eles têm um controle interessante que eles não se importam tanto com o número de quem está sob demanda, quem está uso diário, mas eles têm um controle de quanto tempo o cara está longe do sistema para considerar se ele está em PrEP ou não. Então, eles têm um númerozinho, esses 30 mil que eles usam, é um número de usuários efetivos, né? E não de cadastrados. Acho que isso é uma coisa interessante para pensar no médio prazo aqui para o Brasil, né? E aí tem uma coisa interessante que eles também eles já não estão mais trabalhando que PrEP é só para uma determinada população. PrEP é para quem está em condição de vulnerabilidade. Isso inclui, se a pessoa já teve um ST, ela deve ser recomendada, você já sabe se é PrEP? Será que não é o caso? Se a pessoa usou PrEP, conversa sobre PrEP também. Então, eles já passaram, independente de se é HSH, se é gay, se é homem trans, mulher trans, se é profissional do sexo, se está em prisão, não. Tem essas condições? Tem alguma dessas condições que indica alguma vulnerabilidade? Então, vamos conversar sobre a PrEP. Vamos ver se a PrEP é para você. E aí, esse estímulo à autonomia, né? Mas é verdade que quem falou isso é um cara, o Etienne Fouquet, ele é da AIDS, né? Que é uma ONG antiga da França, tem também desde a década de 80, e também mantém umas clínicas. Pode ser que nessas clínicas da AIDS seja mais avançado que quando você pensar numa cidade do interior da França, tal, né? A gente não sabe, não sei exatamente como vai ser, mas pelo menos o quadro que ele pintava era um quadro mais aberto e com avanços, né, na maneira de abordar a PrEP do que os países vizinhos ali da Europa. Sim, bacana. Acho que é importante, né, trazer isso que o Pedro falou, que São Paulo, a cidade de São Paulo foi pioneira, né, em abrir a prescrição para outros profissionais, além de médicos e médicas, né? Então, nós temos uma portaria aqui, a primeira portaria do Brasil, que permite, né, que as primeiras portarias permitem a prescrição pela enfermagem, cirurgiões dentistas, farmacêuticos nos serviços municipais especializados de HIV/AIDS. Isso é muito importante porque abre mais possibilidades das pessoas terem acesso a esse tipo de prevenção, né? E os franceses são pioneiros na PrEP sob demanda, o estudo principal vem de lá. Quando a gente está implementando aqui, eles já estavam quase, tipo, autorizando a PrEP sob demanda. Então, que bom que está avançando. A gente tem pesquisa aqui no Brasil, em São Paulo também, de PrEP sob demanda, PrEP injetável. Eu acho que nos próximos anos, nas próximas conferências, nós teremos também informações aqui de dados brasileiros e paulistanos sobre outras formas de PrEP.
E, Adriano, agora mesmo você sou eu. acompanhou, né? Sim. Eu acompanhei uma mesa super importante para nós, né, com a população extrema, que tem muitas vulnerabilidades, população trans. Então, a mesa sobre a população trans da América Latina, pessoas trans, pessoas não binárias, no contexto da América Latina, e a pergunta da mesa era como baixamos, né, os índices em relação ao HIV na população trans. Não teve respostas conclusivas, mas tem algumas pistas, né? Isso é importantíssimo, né? E a gente vê não só na América Latina, mas também em outras mesas que falam de população trans. Estados Unidos, América Central, né? Europa, Ásia, África, enfim, que é uma população, sim, que sofre muitas questões e por isso é atingida aí de forma muito importante em relação à epidemia de HIV, né? No Brasil, por exemplo, como o José Luiz Gomes, que é um companheiro aqui nosso, de São Paulo, do NUDES, da Santa Casa, né? No Brasil, a cada 200 pessoas, a gente tem uma pessoa vivendo HIV, né? E na população, a cada 4, a gente já pesquisa, a cada 5, uma, né? A população trans, a cada 5, 4 pessoas tem uma vivendo HIV. Então, é uma disparidade enorme, né? E dá conta dessas questões, como a gente falou aqui, já tem questões estruturais aí para ser resolvidas para a gente conseguir enfrentar a epidemia entre a população trans. Falou o Dr. Asa Radix, que é um pesquisador, né, da Colin Lord Community, em Nova York. Ele é um homem trans. Ele tem trazido, né, na conferência anterior, ele trouxe dados sobre PrEP e pessoas com HIV entre homens trans, que são super importantes, porque a gente tem um número muito pequeno ainda de pesquisas em relação a pessoas trans, né, principalmente a homens trans, né? E aí mostra, né, que as pessoas trans preferem o uso injetado de PrEP. Eu acho que isso é bacana, porque como a gente tem pesquisa no Brasil já também PrEP injetável, com a mesma medicação que ele traz, que é o carbotegravir, eu acho que no futuro a gente pode também avançar nesse enfrentamento da epidemia, né? Principalmente a adesão de PrEP em pessoas trans. Homens trans, principalmente, né? Homens trans, principalmente, preferem injetáveis, né? E o carbotegravir injetável tem uma redução de 66% de HIV entre as mulheres trans na pesquisa que ele trouxe. Então, isso é muito importante, né? Mas há outras questões também, né? Mulheres trans e travestis, principalmente, a questão do silicone. Então, como vai injetar a medicação, depende das pessoas também, muito silicone, isso dificulta, né? A questão das marcas, receios em relação ao uso de hormônio, mas a PrEP, na conferência anterior, uma das mesas disse, né, trouxe uma pesquisa com números pequenos ainda, mais animadores, que mostrava que o uso de PrEP, né, tenofovir, mais entrestamina, no caso, né, mais hormonização, não diminuía nem o nível de hormônio e nem a concentração também de antirretroviral que não desse conta do HIV, né? Então, acho que tem números aí importantes também. E, além dessas pesquisas, a gente tem as pessoas trans têm tomado PrEP, né? E têm feito uso de hormônio também e, aparentemente, não mostra muitos problemas, né? Mas é importante dizer que, independente disso, as pessoas que estão em PrEP fazem acompanhamento. Então, se houver um problema da função renal, função hepática, ela saberá, porque a cada 3 meses ela está fazendo exames, né? Pesquisas apontam que, interrompida a PrEP, esses problemas se resolvem, retoma, tanto questão renal, hepática, tudo isso resolve. Exatamente, né? E dada a vulnerabilidade das pessoas trans na sua HIV, é muito importante que as pessoas trans tenham acesso à PrEP, né? Bem, e ele também diz que é importante, né, que se faça oferta de saúde integral, né, no mesmo espaço, né, para as pessoas trans, para que elas não fiquem, né, num serviço ela faz PrEP, em outro ela vai fazer a hormonização, em outro ela vai, enfim, acompanhar outras... Se ela quebrar o pé, ela tem que ir em outro lugar. Exatamente. Se ela, né? Dadas as dificuldades, quanto menos espaço a pessoa precisa procurar, se ela tiver no mesmo espaço uma oferta
mais integral, melhor, né? E em São Paulo, desde o ano passado, a gente colocou aqui, como o Pedro já trouxe, né, nas unidades de referência de hormonização para as pessoas trans, a PrEP e a PrEP. Né? Então, a gente tem avançado também aí nessa oferta mais integral, o que se diz, né? A hormonização, as questões de afirmação de gênero e a prevenção no mesmo serviço, né? E aí o José Luiz Gomes, que é aqui da Santa Casa, né, em São Paulo, trouxe algumas pesquisas relacionadas às pessoas vivendo com HIV, né? As pessoas trans, mulheres trans e travestis vivendo com HIV, e a pesquisa DIBA, a pesquisa de mulheres trans do Rio de Janeiro, a Trans Amigas e a Manas por Manas, que está acontecendo agora, está acontecendo ainda aqui em São Paulo, né? E as questões das navegadoras entre pares, né? E a gente tem números muito complicados, né? Assim, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vê aí que uma das pesquisas trouxe que a supressão viral, né, entre mulheres trans e travestis da pesquisa era de 35%. Né? Se a gente for pegar a supressão viral da população em geral, né, sabendo HIV, em São Paulo é mais de 90%. Então, não só na prevenção, mas quando a pessoa, mulher trans, travesti, já está vendo HIV, ela tem mais dificuldade também de acessar o tratamento, de continuar no segmento do tratamento. Isso não quer dizer que nós estamos negando, né? Nós estamos abrindo o serviço para mulheres trans. Mas tem tantas questões aí sociais que acaba que ela fica com tratamento defasado, não consegue dar seguimento. Muitas vezes, né, vive com mais 5, né, mulheres trans ali, e a gente sabe que grande parte delas estão com profissionais do sexo e o estigma é muito maior, né? Do HIV. Se é um profissional do sexo, é um estigma muito maior, que pode até afetar a sua rede de clientes, a questão da moradia, enfim. Mas ele traz aí informações importantes, né? Como a navegação entre pares pode aumentar a adesão dessas mulheres, né? Como incluir mulheres trans e travestis, né? No processo de adesão ao medicamento, né? De ida ao serviço, aumenta também a chance de as tratar melhor e, consequentemente, ter uma expressão viral maior também, né? E depois a gente teve a Olivia Van Gerwen, que ela falou sobre a questão da pesquisa de HIV e STs em população trans, que a população trans tem, mulheres trans e travestis, geralmente, né? Que a maioria dos estudos acontecem com as mulheres trans e travestis, está muito centrado no HIV. Né? E não se faz muitas pesquisas sobre ISTs nessa população, né? E que o índice de ISTs nessa população é muito grande, né? Se de HIV já é alto, de ISTs, então sabe que pode ser muito maior, né? Então, traz alguns dados, por exemplo, que sífilis, né, mais quase 70%, né? Algumas pesquisas, clamídia e gonorreia super alto também. Então, o quanto nós vamos nos atentar também com relação aos STs na população trans. E, por fim, trouxe duas pesquisadoras da Argentina para falar de um projeto chamado Transitar, para trazer dados da Argentina também. Fizeram uma pesquisa, essa pesquisa, né, ainda está em andamento lá, com mais de 200 pessoas, e vai falar sobre PrEP, testagem também. Enfim, o que mostra aí que a gente tem grandes desafios, né, no mundo todo em relação à prevenção e tratamento de pessoas trans, em relação ao HIV, e que acho que quanto mais pesquisar e mais incluir as pessoas trans, né, no processo de trabalho, também se elas forem protagonistas, né, desse cuidado e pensar junto às políticas de prevenção e de tratamento, a gente vai conseguir mais adesão e melhores resultados. Bem interessante, bem interessante. Gente, acho que por hoje a gente fica por aqui. Mais algum comentário? Não. Então, amanhã a gente volta para o último dia da cobertura da conferência IAS 2021. A gente vai falar também um pouco sobre alguns trabalhos, né? Porque por enquanto a gente está falando só das mesas e tem todo um pedaço da conferência que são os resumos apresentados. Então, amanhã a gente vai falar um pouco sobre esses resumos e, bem, é isso. Então, até amanhã, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.